Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre o livro Santo Antônio das Grimpas, escrito pela autora goiana Marieta Teles Machado. Mas antes de falar sobre a minha experiência de leitura em relação a esse livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Santo Antônio das Grimpas é o livro de agosto do projeto Lendo Autores Goianos, esse projeto de leitura aqui do Recomendo Ler, que tem como objetivo ler livros que tenham sido escritos por autores goianos, sejam eles clássicos ou contemporâneos. A Marieta Teles Machado, eu não conhecia a autora, então por esse livro aqui, Santo Antônio das Grimpas, foi o meu primeiro contato com a sua obra. Bom, aqui nós estamos diante de um livro que vai, de certa forma, passear aí pelo universo fantástico. A Marieta Teles Machado traz em Santo Antônio das Grimpas muito mais do que uma história fantástica, já que Santo Antônio das Grimpas tem uma conexão com a cidade que a autora nasceu, então é bem interessante como ela vai trazendo essas informações ao longo desse livro, que ele não é muito grande, ele tem ali aproximadamente 120 páginas. Os capítulos são bem pequenos e contam aí com algumas ilustrações que vão, de certa forma, trabalhando aí a nossa mente enquanto nós estamos lendo. É que ele traduz muito o espírito, a mensagem que cada um desses personagens querem trazer e o que a própria autora estabelece como missão para cada um. Aqui em Santo Antônio das Grimpas, o livro vai se passar nessa espécie de cidade fictícia, que não é tão fictícia assim, mas que ela, de certa forma, tem um aspecto mágico, então acontecem coisas ali com algumas crianças que não acontecem em lugar nenhum e que na vida real, de fato, essas coisas não existiriam. Então, a Marieta Teles traz esse aspecto fantástico muito bem estabelecido para que essa história acabe se desenvolvendo. Então, a história busca ali trazer essas crianças como principais protagonistas. Então, Marieta Teles Machado foi escritora, bibliotecária e uma das grandes figuras da cultura goiana. Nascida em 1936, destacou-se como contista, ensaísta e conferencista. Publicou obras que unem realidade e fantasia, como Santo Antônio das Grimpas, em 1987, além de livros voltados para o público infantil e juvenil. Sua escrita se caracteriza por um olhar poético e sensível, capaz de transformar o cotidiano em encantamento. Atuou como bibliotecária e assessora cultural, incentivando a formação de leitores e a valorização da literatura regional. Chegou a dirigir a Biblioteca Nacional de Brasília, contribuindo para a difusão literária em âmbito nacional. Recebeu prêmios e reconhecimentos pelo seu trabalho em prol da literatura goiana e brasileira. Sua obra permanece como testemunho de criatividade, imaginação e compromisso cultural. Em Santo Antônio das Grimpas é importante lembrar que a trama principal que se passa também nessa cidade que é conhecida como Santo Antônio das Grimpas, e aí o aspecto mais interessante é que algumas crianças são protagonistas dessas histórias. Então aqui nós temos fantasmas, nós temos príncipes apaixonados, nós temos cartas de amor, mistério e até alguns demônios que aparecem nessa trama, que vão trazer aí um aspecto um tanto quanto fantástico para essa cidade que de fato existiu e que de fato é tão importante aqui para a autora, apesar de ter o nome do livro para essa cidade. Então existe uma curiosidade também bem relevante em relação a isso que eu vou trazer aí mais na frente, mas a Marieta traz todos esses elementos fantásticos e coloca essas crianças para, de certa forma, lidar aí com algo que elas vão precisar passar de qualquer forma, que é ir lidar com o futuro. Então, nós não temos aqui um livro de fato infantil, mas está ali mais pelo infanto-juvenil, qual que talvez tenha acontecido com várias pessoas aí durante a infância, que são aqueles causos, aquelas lendas urbanas que acabam sendo passadas aí de geração em geração. Então, eu acredito que a Marieta Teles traz isso para o livro, e aí ela coloca essas crianças para, de certa forma, confrontarem essas lendas urbanas, mas fazendo aí uma certa analogia
com o futuro, já que todas elas se espera passar por isso e lá na frente ter apenas essa recordação, que muitas das vezes pode ser traumática ou pode ser motivo de risada de algumas delas, já que não se passou aí apenas uma aventura na vida delas. Você sabia que Santo Antônio das Grimpas existiu de verdade? Esse era o nome de um antigo arraial em Goiás, surgido às margens do Ribeirão Grimpas, em torno de uma capela dedicada a Santo Antônio. Com o tempo, o povoado cresceu e em 1896 foi elevado a distrito de Pouso Alto, mantendo o nome de Santo Antônio das Grimpas. Anos depois, em 1930, o distrito se emancipou e deu origem ao município de Hidrolândia, batizado por causa da grande abundância de água na região. Hoje, mesmo com a mudança do nome, a memória de Santo Antônio das Grimpas continua viva na tradição religiosa e cultural local, especialmente através da paróquia dedicada ao santo. É um pedaço da história goiana que se mantém presente até hoje. Que é muito interessante que a Marieta Teles faz aí um jogo entre o real e o imaginado, então ela vai caminhando aí ao longo dos capítulos por uma escrita tanto fantástica quanto poética. Você percebe que todas essas crianças, ela tem um engajamento muito forte, então elas estão ali vivendo esses momentos que a maioria das vezes são estranhos, mas elas não desistem e a maioria delas vão até o fim. Então, eu acredito que ela busca aí nesses elementos fantásticos trazer essas histórias para uma certa realidade, se é que isso de fato pode acontecer. Então, o que é muitíssimo interessante na escrita da autora é como ela conduz essas crianças por tramas relativamente complicadas e que poderiam trazer algum trauma para elas ao longo da vida, mas na maioria aqui dos casos elas enfrentam ou elas recebem essas respostas, como é um caso de uma criança que acaba vendo uma imagem e que ela fica com bastante medo, ela vê uma boneca e no final das contas tem uma explicação toda mirabolante para falar o que de fato estava acontecendo. Então, na maioria das vezes ela trazia um medo assim muito grande para essas histórias e o desfecho delas para cada capítulo era algo que estava muito mais próximo do que você podia imaginar. Santo Antônio das Grimpas me surpreendeu muito por alguns aspectos que eu não esperava que fossem ser trabalhados na trama de forma geral. Aqui a autora acaba utilizando algumas metáforas que funcionam de forma bem interessante, trazendo pontos bem positivos para a experiência do leitor. À medida que você avança na leitura, você acaba esperando um resultado e recebe um totalmente diferente, já que ela traz esses personagens, na maioria deles crianças, para estabelecer esse universo tão complexo e que elas pudessem trazer a sua própria visão do mundo por meio dessas metáforas que ela utiliza tão bem. Então o livro ele vai funcionar obviamente com o público-alvo, com o que ela definitivamente escreveu, mas é muito interessante como essa narrativa é construída e como esse livro acaba te levando a algumas reflexões que você não está esperando. Então aqui você tem aproximadamente 140 páginas, então à medida que você vai avançando nesses capítulos, você se sente impactado pela escrita tão forte que a Marieta Teles Machado tem e como esses personagens eles acabam traduzindo diversos aspectos da vida cotidiana, mas trazendo ali esse mundo fantástico. Então ela não traz isso de forma gratuita, ela justamente coloca esses elementos para trabalhar aí o que existe de mais profundo na condição humana. Ela tenta fazer isso evocando o imaginário, mas ela traz também através aí da crença popular e de como essas crianças vão se construindo ou crescendo ao longo dos anos. Bom, então é isso. Então fica a recomendação do livro Santo Antônio das Grimpas, escrito pela Marieta Teles Machado. Foi uma excelente experiência de leitura e que eu recomendo com certeza que você faça a leitura, porque aqui tem coisas que vão te surpreender ao longo desse livro. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação
e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado aos novos inscritos do canal e até o próximo vídeo.